Oxalá abençoe a todos neste dia de sábado. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Boa tarde. Tem alguém já? Tem, o povo tá entrando. Boa tarde. Que Jesus abençoe. Hoje começa, hoje é dia 1º, é o dia que começa o mês de Pai Obaluaê. Então nós desejamos a todos muita saúde, muita paz e que cada um faça uma pipoquinha e deixe no seu altarzinho, em um lugarzinho assim da casa que tenha mais frequência de passagens, para que o Pai Obaluaê possa purificar e trazer saúde para todos. Nós vamos chamar o palestrante. Ele já chegou? Já. Pronto, pode chamar. A bênção do Senhor. Deus te abençoe. Senhor Hélio, hoje a gente gostaria de pedir para o senhor conduzir a live sozinho. Aí o senhor vai ficar no telefone todo e vai conversar com as pessoas. O senhor é nosso irmão. Admiro muito o senhor, que o senhor é abrangente, não é? O senhor pode ficar à vontade. Que Jesus abençoe a todos. Viu? Amém. Deus, amém. Então, o senhor, não tem problema o senhor conversar sozinho com todo mundo. Tia Suzana vai ajudar o senhor, não é? Pronto. Vai. Um beijo. Um beijo Um para beijo. todo mundo e que Jesus Cristo abençoe a todos. Pronto. Amém. Amém. Pode tirar eu, Gabriel. Você tem que sair, tem que ficar aberto para ele poder falar no conjunto com Ai, Tem que ficar ele vai aberto. ficar noite pequenininho? É. Pronto. Jesus abençoe. E eu já fui. Me dê água. Bom, nosso tema é consciência e evolução. É um tema interessante porque a evolução é um impositivo que Deus nos colocou. Nenhum de nós pode evitar a nossa felicidade ou a nossa evolução. E Deus nos colocou a possibilidade de evoluir, nos dando as reencarnações como base para isso. E nos deu o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio nos coloca na condição de decidir o que fazer ou não fazer. Decidindo, logicamente, pelas ações e sendo responsável pelas consequências. Ninguém que haja fique isento da responsabilidade dos seus atos. E para que nós atingíssemos a perfeição, atingíssemos a evolução, uma evolução plena, mais relativa em relação a Deus, porque a evolução integral só Deus a possui, por mais que evoluamos, nós já temos a evolução relativa, que é a perfeição absoluta só Deus. E Deus nos colocou a reencarnação como elemento para nos possibilitar atingir a meta, que é a perfeição. Só que as condições que Deus nos colocou foi a condição de reencarnação evolutiva, mas com conhecimento, ou seja, conhecer para evoluir, simplesmente. Nós temos a obrigação de conhecer e esse conhecimento forçosamente nos leva à perfeição, à evolução. Só que por condições das nossas ações, por não utilizarmos a lei divina convenientemente, nós introduzimos num processo que era binômio, transformamos num trinômio. Ou seja, evoluiríamos conhecendo. Nós preferimos evoluir, além de conhecer, sofrendo. Porque as condições de evolução que exercemos, que nos é imposta na Terra, como nos mundos inferiores ou de regeneração, é um processo evolutivo, educativo, certo? Que, enquanto essência, enquanto criado por Deus, é apenas evolutivo por conhecimento.
Mas como nós nos comportamos de maneira equivocada diante da lei, a dor foi introduzida para, através da dor, nós despertarmos para a necessidade de evolução. Porque a única coisa que nós somos obrigados a evoluirmos, a felicidade só chega através da evolução. Mas nós preferimos evoluir ao invés de evoluir através do amor, que é a maneira mais suave, Nós preferimos evoluir através do conhecimento, através da dor. Ou seja, a dor vem, nós nos incomodamos e aí somos forçados a evoluir. Essa é a regra que nós escolhemos. Mas para que nós consigamos evoluir, precisamos que a nossa consciência esteja favorável e desperta. Que conforme está no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos benfeitores onde estava a lei de Deus. E eles informaram que está escrita na nossa consciência, ou seja, Deus já nos colocou a responsabilidade sobre o nosso processo evolutivo. A lei de Deus estando na nossa consciência, nós aos poucos temos a obrigação de, conhecendo, com despertamento da consciência, evoluir. Essa é a base, né? A evolução só acontece através do despertamento da consciência. Mas de início a coisa fica complicada. A consciência está lá, a lei está lá, mas nós não temos a consciência ainda desperta para a necessidade da evolução. Então o que é que fazemos? Agimos normalmente e sempre contra aquilo que mais desejamos e aquilo que nos é obrigado a sermos, que é a nossa felicidade. Agimos contrários à lei, erramos, acertamos, caímos, levantamos, as dores aumentam, os ferimentos nos chegam, mas como a consciência não tem a dimensão exata do porquê nós estamos encarnados, porque Deus nos criou, nós simplesmente ignoramos a tudo e a todos. Nós somos extremamente egoístas no início do nosso processo de evolução. Um processo que era para se dar com tranquilidade, compreendendo, amando, servindo. Nós preferimos pensar apenas em nós mesmos. E pensando materialmente, porque pensar em si é uma obrigação. Nós temos a obrigação primeira de pensarmos em nós mesmos, estarmos bem, para estando bem, pensar nos outros e auxiliar. Ninguém consegue ajudar ninguém sem estar bem, sem ajudar a si mesmo. E como nós não pensamos em nós mesmos, porque quando nós pensamos na satisfação da personalidade, na satisfação dos nossos desejos corporais, nós estamos ignorando a nós mesmos. Nós estamos ignorando a lei divina, que é a lei de progresso, mas progresso espiritual. Diga. Ô, meu irmão, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta, de pedir um relato. Como foi que o senhor chegou a esse mundo espírita, a esses trabalhos que o senhor estuda hoje, que o senhor nos ajuda tanto? O senhor pode falar para a gente? Falo sim. Então veja só, você quer saber como foi que eu comecei? Veja só, eu vou contar uma história interessante. Eu contava com 5, 6 anos, já faz tempo, mas eu me lembro. E aí nós morávamos no interior e tinha um irmão que eu não conhecia. Aí um belo dia ele foi visitar nossos pais, nossa família no interior. E naquela época, criança dormia com as galinhas, né? A galinha subiu no puleiro para dormir, a criança tomou café e foi para a cama. Mas uma coisa é você ir para a cama, outra coisa é você dormir. Aí eu estava no quarto e meu irmão começou a conversar com meus pais sobre questões espíritas. Aí eu pensei comigo mesmo, quando eu crescer eu vou ser espírita. Isso eu tinha 5, 6 anos. Que ótimo. Só que aí eu
Fui católico por herança, né? Aquele que a mãe leva a fazer primeira comunhão, batiza, aquela coisa toda. Até os 20, até o quê? 12, 13 anos. Eu fiquei na religião católica assistindo missa, aquela coisa toda. Depois não satisfazia, eu deixei. Aí levei uns 15 anos no mundão, né? No mundão. Quando Deus me chamar, eu chego. Só que aí o chamado chegou quando eu tinha 32 anos. Né? Um colega me emprestou um livro, foi Senzala, né? Me emprestou um livro Senzala, eu li, fantástico esse livro. Depois outro me emprestou Renúncia, aí eu vi no livro Caminho da Redenção com endereço. Caminho da Redenção com endereço, isso em 1987. Aí eu fui para a reunião, assisti a reunião, aí 5 anos depois eu comecei a fazer grupo de estudos, aí comecei a estudar e trabalhar, e continuo estudando e trabalhando, aprendendo, porque eu quero me salvar. Que ótimo. Tá certo? Então foi por aí. Aí fui lá para o Caminho da Redenção e não saí mais. Desde 87 nós estamos no Caminho da Redenção estudando, justamente tomando a rédea da evolução, né? A consciência deu uma despertadazinha, disse, eu vou aproveitar que é para parar de sofrer, eu sofri um pouco menos. E eu admiro muito, te admiro muito, né? Posso te chamar de... Obrigado, obrigado. Porque hoje é muito difícil a gente ver pessoas estudiosas e que não tem esse preconceito, né? Que existe muito ainda. O senhor adentrou aqui na casa de Umbanda, nos abraçamos e o senhor é incrível. Só tem a enriquecer aqui pra gente com todo esse conteúdo lindo e maravilhoso. E eu quero agradecer muito e agradecer por eu ter conhecido a sua pessoa pessoalmente, poder conversar, sentir esse amor que o senhor tem. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo. E o Lume agradece, senhor. Eu que agradeço a confiança de vocês. Na realidade, eu apenas sigo aquilo que o Cristo nos indicou, né? O Cristo não fez seleção nenhuma. Pobre, rico, a mulher adúltera, a que vendia as sensações, leprosos, senador romano, o próprio César, né? Então, eu apenas estou imitando o Cristo, logicamente, com uma infinita diferença. Mas a intolerância é apenas ignorância. Né? É apenas ignorância. Então, todos somos filhos de Deus, né? E religião é aquela que faz o bem. Se a religião fizer o bem, não importa o ismo que ela tenha, porque o ismo não salva ninguém. O que importa é seguir os bons preceitos, senão o Cristo ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, considerarmos como todos irmãos, que esse é o fato, né? Mas iguais a mim, superiores a mim, tem muito. Eu sou apenas um desse grupo que não se mostra. Aí eu fui levado para estar com vocês e agradeço a Deus. Tá bom? Graças a Deus. Obrigado, obrigado. Então é isso. Minha história é essa. Comecei e aí espiritismo, aliás, espiritismo que eu abracei. Mas a presença do Cristo em nossas vidas, né, que traz o verdadeiro conhecimento de Deus, é para sempre. Aquele que colocou Deus, o Cristo no seu coração, não se afasta, independente do segmento religioso que abraça. Verdade. Parabéns para vocês. Jesus nos abençoe, tá certo? Também gosto muito de vocês. Sinto-me confortável quando estou com vocês. Tá bom? Também, também. Bem legal. Bem legal. Quando eu vi o calendário, seu Hélio, opa, coisa boa. Que legal, obrigado. E achei muito interessante essa questão da evolução, né, que quando eu cheguei, o senhor estava falando, e eu fiquei muito feliz, porque evolução é diária, não é? É a cada passo. E a gente sempre está
evoluindo e não observa, não percebe, acha que sempre está do mesmo jeito, mas nós não estamos do mesmo jeito. Não é? Basta a gente abrir, né, o coração, abrir a nossa visão para o Cristo, que Ele está sempre nos encaminhando. Mas fique à vontade, meu irmão. Vou ficar quietinho. Tranquilo. Tem uma frase interessante, muito significativa. Aquele que conheceu Jesus jamais será o mesmo. Amém. Então, independente de onde estejamos, se Jesus estiver nos nossos corações, a vida segue com dificuldades, porque é inerente à criatura humana, mas mais fácil de serem entendidas, porque a consciência já despertou, né? Cada um no seu nível, cada um agindo na sua maneira, mas a consciência está desperta, que é essa a finalidade. Isso. Porque nós erramos sempre justamente por ignorar aquilo que somos, né? A criatura humana erra, segundo o Dr. Bezerra de Menezes e outros benfeitores, muito mais por ignorância do que por maldade. Porque se a criatura humana é filha de Deus, como somos, criadas por Ele através dele, não tem como errar por maldade, errar por desconhecimento. Só que desconhecimento a nível de consciência, porque o conhecimento está no inerente à criatura, mas como ela prefere ignorá-la, erra, mas mais tarde, quando desperta, não importa que não usasse, mas porque a lei vai cobrar, e cobra de acordo com o padrão de consciência. Então, nós só evoluímos enquanto nossa consciência desperta. Antes disso, não tem como. Nós somos levados a evoluir. Erramos, apanhamos, levantamos, choramos, mas como não temos o despertamento da consciência, ficamos atordoados, sem saber por que tantas dificuldades, né? Encarnamos, desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, temos as dificuldades totais, voltamos à Terra, fazemos as mesmas coisas. A consciência não despertou, porque só desperta depois que uma dor muito grande nos chega. É interessante essa questão, porque sabemos que a dor vai chegar, não é? Porque inconsciente nós sabemos. Os benfeitores nos tratam enquanto nós estamos com os nossos corpos dormindo. E voltamos para o mundo físico e continuamos errando. Até que um dia, cansado de sofrer, uma luzinha se acende. Poxa, não é possível. Por mais que eu busque ser feliz, a felicidade não me chega. Porque a busca da felicidade é adquirir bens materiais. E quando nós adquirimos, chega um tempo aquele já não serve mais, nós passamos para outro. Adquirimos o que queremos, mas o vizinho, o amigo adquire algo superior. Se ele merece, eu também mereço, porque eu também sou filho de Deus. Só nessa hora nós nos igualamos ao outro, né? Ele é filho de Deus, eu também sou. Mas quando é ao contrário, nós compramos, adquirimos alguma coisa, nós não nos lembramos de ajudar ao irmão. Porque ele é meu irmão e filho é meu irmão, desde quando eu não tenho que servi-lo, né? Agora, quando sou eu que preciso, ele tem a obrigação de me servir. Então, o egoísmo é muito presente nessa primeira fase da consciência adormecida. Aí as dores vêm, aí chega um dia, poxa, não é possível, né? Eu tenho tudo, mas não sou feliz. Ou então, eu não tenho nada, entre aspas, porque só ter a vida já é tudo, mas também não sou feliz. Então, o que é que eu preciso fazer para adquirir a minha felicidade? Porque não tem nada hoje, né? Mas ontem já teve, Sim. Né? Ou não tem nada hoje porque ontem teve, não soube utilizar, ou ainda não se preparou para tê-lo. Então, as três condições. Se percebe que teve e não reteve, preciso trabalhar para reter. Se tem, mas não é feliz, é porque o vazio ainda está preenchido, o material já não serve mais. E se ainda não tem, eu vou me esforçar para tê-lo. E aí, autoconhecimento. Diga. eu tenho observado muito, né, em mim mesmo, que às vezes eu penso que eu gostaria de ter uma coisa, mas aí já me vem assim, eu estou preparada para ter isso? Será que se essa situação chegar até mim, eu vou saber aproveitar com o valor merecido? Se é isso mesmo que eu estou necessitando? Minha avó, ela dizia muito assim, minha filha,
O ser humano que nasce com o cabelo esticado, ele quer enrolar. O homem que nasce com barba, ele quer tirar. E aquele que não tem barba, está botando remédio para ter barba. Então, é o meu caso. Satisfação, né? E a gente, ao mesmo tempo, a gente tem que ver, olhar para dentro da gente, para a gente se conhecer um pouco antes de sair pedindo coisas que a gente não tem a verdadeira consciência. Isso também é uma questão de evolução, não é? Eu ando me questionando muito isso, muito, muito. Uma vez eu conversando com uma terapeuta, eu disse para ela assim, poxa, eu gostaria muito de ter um namorado. Aí ela olhou para mim e fez assim, e você está pronta para ter um namorado? Olhe para você, veja como você está hoje, como está a sua vida. Se chegasse uma pessoa hoje, você está organizada? E se essa pessoa chegar de acordo com você, ela pode chegar igual a você, desorganizada. E aí como é que vai ser essa desorganização? Aí eu disse, meu Deus, antes de pedir alguma coisa a Deus, primeiro eu vou ver como é que eu estou, não é? Alguém já disse, toma cuidado com o que pedes, porque pode ser atendida, né? Sim, sim, verdade. Mas tem um detalhe importante. Tudo que Deus criou pertence a todo mundo. Não é? Então, o que é que acontece? A diferença é que cada um vai possuir a seu tempo. Então, nós não devemos jamais achar que não temos direito àquilo que desejamos. Agora, tem que avaliar exatamente o que é que está desejando. Desejou, acha que tem direito, buscar todos os meios legais e possíveis para adquiri-lo. Se chegar, ótimo. Se não chegar, é porque não teria que ter chegado. Agora, quando chegar, tem que ter o cuidado de repartir, seja lá o que for. Né? Seja bens materiais, que é o que mais nós pedimos, né? Eu falo nós enquanto criatura humana. Seja as coisas espirituais, o conhecimento que deve ser levado. Aquela frase do Cristo, né? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, antes sobre o velador, para que todos sejam beneficiados. Porque nós somos depositários de tudo aquilo que chega às nossas mãos. Né? E qual é a nossa obrigação? Voltar ao mundo espiritual e ser reconhecido como depositário fiel, ou seja, aquele que recebeu e repartiu. E dentro disso tem uma outra consideração mais significativa. Não repartir só o que sobra, não é? Não dá só aquilo que já não quer mais, mas como também aquilo de que tem necessidade. Se eu tenho um pão e alguém chega na minha porta me pedindo, eu não vou dizer que não tenho. Eu corto ao meio. Ele fica minimamente saciado e eu também. Os dois não ter a fome satisfeita, mas pelo menos vai ter a mainada. Acontece muito isso. Alguém bate à nossa porta pedindo qualquer coisa. Nós temos, mas como vamos precisar? Não tem. Não. Eu tenho. Vou dividir. Se eu não posso dividir a metade, eu dou um terço. Lembrando da viúva, lembra da viúva? Que doou a última moeda, ou seja, Jesus disse que ela doou mais do que aqueles que haviam colocado joias, valores maiores, porque deu o que sobrou. Ela deu aquilo que lhe fazia falta. A moeda que ele ia comprar o alimento para ela e para os filhos, ela doou. Logicamente que vai ser recompensada lá na frente por Deus, mas ela não pensou nisso, ela simplesmente doou. E os benfeitores têm uma outra informação com relação a esse segmento, que é o seguinte: ela doou a moeda. Uma outra irmã, outra irmã, não tinha nem a moeda para dar. Chegou no templo com um vasilhame com água e limpou o chão com os cabelos. Olha que interessante. Então, essa doou mais do que aquela ainda tinha moeda para dar, a outra não tinha nada. Pegou a água no poço, foi lá para limpar o chão. Então, as doações elas são mais significativas quando nós doamos a nós mesmos. Sim. Logicamente que, se eu posso fazer as duas coisas, ótimo. Se eu não tenho nada para doar,
eu me dou. Uma palavra de carinho, uma palavra reconfortante, um gesto de carinho, tá certo? Um afago, tá certo? Tudo isso, muita gente às vezes precisa muito mais. O ouvido para ouvir, às vezes a pessoa precisa muito mais do que a moeda ou o alimento. Agora, se a criatura chega com fome, primeiro sacia a fome. Porque o estômago ele interfere muito no cérebro. Se o estômago estiver vazio, o cérebro não vai raciocinar lá, não. Mata a fome física e alimenta o espírito. E a gente fala... Mas se não tiver... Diga. O senhor falando em doar, eu passei algumas situações e uma delas foi que eu estava no ponto de ônibus e chegou uma senhora e uma criança. Só que eles estavam bem vestidos, né? E a gente com a mania de achar que só quem precisa é porque não está bem vestido, essa coisa toda. E ela me pediu um transporte. Aí eu olhei assim, eu achei estranho. Infelizmente, eu julguei pela aparência, mas eu dei, né? E aí, quando foi na outra semana, eu sempre tive problema de vistas e eu estava sem meu óculos, que havia quebrado. Eu peguei o ônibus errado. Rapaz, quando eu chego lá pro lado de Nova Brasília, eu comecei a identificar que eu estava num lugar estranho. Aí eu perguntei ao cobrador, moço, onde é que eu estou? Aí ele disse, você está um lugar lá para baixo. Que eu sei que identifica aquela escadinha amarela de ferro que a gente atravessa não sei para onde, lá para as estradas. Aí eu disse, moço, eu estava indo para o lado do Iguatemi. Ele, moça, a senhora pegou o ônibus errado. Eu, meu Deus, e agora? Aí eu desci do ônibus e lá vai eu pedir transporte ao povo que estava no ponto. Mas foi tão rápido o socorro, me deram 2 vários transportes e eu cheguei em casa. Aí a primeira coisa que me veio, gente, e eu estava com a roupa de trabalho toda bem vestida e ninguém perguntou nada. Simplesmente pegou o vale e me deu. Pensei. Consequência da sua boa ação, né? Sim. Porque a recompensa sempre chega, né? A recompensa sempre chega. Mas é sempre assim, mas na realidade você julgou bem, né? Ela está bem vestida, não necessita. Mas é aquela história. Nem sempre a forma que nós nos apresentamos diz aquilo que nós trazemos no coração, né? É muito interessante. É muito interessante. Mas servir sempre, né? Sim, sim. Porque o resultado hoje, né? Hoje os resultados estão sendo mais imediatos, porque como nós estamos passando um processo muito acelerado, então a lei está nos cobrando, nos premiando mais de imediato. Mas servir o próximo sempre, né? E sem perguntar porque ele vai fazer. Às vezes, nós, por questão de estarmos sempre na defensiva, aí nós pensamos sempre que vai utilizar o nosso benefício de maneira inadequada. Mas o que ele vai fazer é problema dele, né? Nós ajudamos. Mas isso também é consciência, processo evolutivo. Por quê? Quando nós estamos avançando, que a nossa consciência diz, não me importa o que o outro vai fazer, o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar. Eu tenho que agir o mais dentro da lei, o mais conscientemente possível, para que eu, de futuro, tenha menos dificuldade que aquela, porque na realidade é isso, a nossa intenção é essa, né? Nós ajudamos sempre. Não devemos ajudar pensando na recompensa, mas no nosso nível de evolução é uma troca. Na Terra, nenhum de nós está fazendo o bem por estarmos fazendo o bem, né? Nós estamos fazendo o bem em consequência dos males que fizemos no passado. E todo o bem que nós fazemos hoje, nós estamos diminuindo a carga de dificuldades que nós oferimos no passado. Então, hoje, nós fazemos o bem sem pensar no retorno, mas é uma consequência natural do nosso comportamento. Então, é ajudar indiscriminadamente o outro. Se ele vai usar mal, mais à frente, ele vai precisar e precisar. E quando precisar, precisando, não vai ter quem auxilie. Porque a lei é assim. Verdade. A lei de Deus, ela é... As pessoas, no meu grupo lá do centro,
Quando eu uso essa palavra, as pessoas só faltam me crucificar. Mas eu continuo usando porque eu acho que é assim e, para mim, a lei de Deus ela é dura. Ela é dura e inflexível. Porque, veja só, o Cristo disse, não saireis daí enquanto tiveres pago o último centil. Sim, verdade. Não é? Então, ela é uma lei dura, mas justa. Essa que é a grande diferença. A dureza é dentro de uma justiça. Porque se a lei fosse flexível, nós não estaríamos nos recuperando. Olhe que a lei ela é inflexível e rígida e nós estamos ainda como estamos. Verdade, porque a gente precisa de uma puxada, não é? A gente precisa de uma régua ainda. Se não tiver alguém nos intimando, nos forçando o que é a dor, nós não nos recuperamos. Logicamente que quando eu falo dureza inflexível, estou dizendo que Deus é duro e inflexível, não é isso. É que a sua lei não permite que nada fique sem a devida correção. Sem a devida correção. O Cristo também teve algumas situações que o Cristo foi extremamente rigoroso. Não é? Chamou de hipócrita, não é? Chamou de sepulcro, podre por dentro e caiado por fora. Expulsou os vendilhões do templo através de chicotadas, mas tudo com muito amor. Essa é a grande situação. Você pode e deve, né? Os benfeitores dizem isso, você deve ser rigoroso. Agora, esse rigor não pode ser a violência, é um rigor baseado no amor. O que é que a lei é? É rigorosa? É. Dura? É. Mas sempre dentro da lei de amor. Ela diz, nós vamos evitar que você faça isso para que amanhã você seja feliz. Se eu não lhe cobrar exatamente como devo cobrar, você vai continuar errando e achando que está tudo bem. Por isso que nós chegamos onde chegamos. Porque enquanto a consciência não despertou, nós achamos que era tudo normal. Roubar, trair. E o imediatismo, não é? Que a gente Exatamente. quer tudo para hoje, para agora, e se não for assim, mesmo que a gente sinta na providência divina que vai chegar, que tudo tem sua hora certa, mas a gente não procura compreender isso. A gente quer agora, e se não for agora, ainda tem. Às vezes a gente adianta, eu não quero mais. Então Deus me abandonou. E a hora certa é a hora que nós determinamos. Né? Bom, eu preciso disso para daqui a 2 meses. Aí reza. Se não chegar em 2 meses, perdi meu tempo rezando e Deus não me ajudou em nada, agora eu vou fazer do meu jeito. Só que, enquanto ele rezava, ele não agia. E é essa uma outra posição da consciência desperta. Quando nós tomamos a rédea do nosso processo evolutivo, deixando de evoluir contra a lei ou a favor da lei, evoluir ajudando a lei. Ou seja, com a consciência nos antecipando os resultados. Né? Então, eu ajo, eu trabalho para que isto aconteça conforme eu planejei, dentro do que Deus me determina. Ou seja, tudo dentro de um planejamento organizado de acordo com a Cristo que o Cristo nos ensinou. Foi o que o Cristo nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Ou seja, tudo aquilo que a minha consciência diz que eu tenho direito, tudo aquilo que eu preciso para a minha vida estar mais sossegada, eu devo buscar dentro dos princípios da lei de justiça. Tá certo? Sem prejudicar a ninguém. Tá? Sem deixar de servir e sem tomar nada de ninguém. Mas é preciso que eu haja. É como aquela criatura que sonhava por ganhar na loteria. Sonhava. Um dia ele foi reclamar de Deus. Meu Deus, eu preciso ganhar na loteria. Deus disse, jogue, meu filho. Essa é boa. Eu também Se quero você, ganhar, mas se você não jogar, você não vai ganhar. Então, se eu acho que mereço e está dentro dos princípios da lei divina, eu tenho todo o direito de trabalhar para tê-lo. Mas ficar rezando não resolve, não. Porque a palavra é oração. Ou seja, eu oro, mas eu tenho que agir.
tá certo? Então, a consciência despertou, eu já percebi que não posso ficar ao sabor do vento, empurrado para lá, jogado para cá. Despertou, aí acontece uma situação que é complicada. Aqueles amigos de ocasião, eles começam a, né, já começa a diminuir os encontros, os telefonemas, as mensagens, Sim. porque os interesses já não são os mesmos. Então, aquilo que nós fazíamos enquanto a consciência estava adormecida, nós passamos a deixar gradativamente de fazer e o nosso comportamento já começa a incomodar. Incomoda eles e nos incomoda também, né? Porque o mundo começa a chamar muito, né? Você fica entre Deus e Mamon, né? Deus e Mamon. Engraçado. E aí muitos desistem, diga. E quando a primeira coisa que acontece, né? Quando a gente baixa a nossa vibração, quando a gente está com problemas, assim, com variados, essa questão das amizades, né? Aquelas pessoas que sempre estavam em busca da gente. Aí parece que a gente não interessa mais, né? Essas pessoas e acaba ficando só aqueles que realmente estão na nossa caminhada para ficar, para nos apoiar. E mesmo assim, muitas vezes a gente não valoriza, né, essa bênção de Deus daquelas pessoas que continuam com você, independente da sua situação. E a gente acaba achando que foi abandonado, porque a gente só pensa naqueles que era para diversão, que vinha chamar para ir aqui, para ir ali, para fazer coisas que, como a gente diz, que não vai nos enriquecer, não vai trazer para a gente a consciência, né? Agradam a personalidade, mas dificultam o progresso do espírito, né? São as consciências que ainda estão naquela situação de, olha, prefiro gozar. Eu vou ser feliz, eu sou obrigado a ser feliz. Mas, como dizem que Deus não tem pressa, deixa ele, eu também não tenho. Deixa ele esperando que um dia eu resolvo voltar para ele. E aí, os amigos que estão meio terminam nos afastando. Os verdadeiros continuam, embora diminuindo a presença, mas os verdadeiros continuam. E aí nós passamos para a terceira fase. Consciência adormecida, consciência desperta, que nos impulsiona para o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele diz o seguinte, ele nos dá a medida exata do que, onde estamos, para onde queremos ir e o que precisamos fazer para chegar. E é bom que ele faz com que nós compreendamos a nossa posição de consciência, a nossa posição evolutiva e nos dê a medida exata do que nós conseguiremos fazer impulsionando o nosso processo. E conhecendo a nós mesmos, compreendendo a nós mesmos, nós passamos a compreender os outros e ajudar os outros de maneira mais significativa. Porque fazemos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. E só a consciência desperta e com a realização do autoconhecimento, nós chegamos a esse ponto. E aí nós já estamos com mais da metade do caminho andado. Já saímos da consciência adormecida, já estamos com a consciência desperta, e agora chegou a sedimentação daquilo que nós precisamos. E aí é que é mais complexo. Porque fica aquela briga entre aquilo que eu quero e aquilo que eu faço. Não é? Eita. E aí, se nós não tivermos a força de vontade suficiente e a consciência realmente segura daquilo que desejamos, a tendência é voltar ao início. Vamos deixar que aconteça, um dia eu melhoro. Mas dificilmente quem chega nesse nível 3 volta ao nível 1 ou ao nível 2. Fica trafegando, né? Porque quando nós a evolução, você não sai de um estágio, passa para o intermediário, superior não. Nós ficamos no senoide, como nós já dissemos. A ideia é estar agindo o máximo possível na faixa positiva. Para que quando nós errarmos, a consequência do erro seja atenuada pelos acertos que são maiores. Porque a consciência desperta, nós erramos muito menos do que acertamos. Os acertos são maiores. E o que é mais significativo? Nós passamos a errar
não intencionalmente, mas por conta da nossa condição de espíritos ainda em estado inferior a nível de processo inicial de evolução, mas que deve ser acelerado, porque a falta de consciência individual, que é consequente da falta de consciência coletiva, é que determina a condição vibratória do planeta. E tudo que acontece é resultado do processo evolutivo da humanidade, da condição consciencial dessa humanidade, que todos nós fazemos parte e que temos a responsabilidade de impulsionar. Doenças de sabores de toda ordem, dores, né? Normais no processo evolutivo dos mundos de regeneração para baixo. Mas que aqueles que estamos reencarnados nesses mundos, temos que tomar a nossa rédea evolutiva nas nossas mãos, o nosso processo evolutivo consciente, e com isso nós induzimos os outros a fazer como nós, agimos conforme alguns que estão à frente estão agindo, para que no menor tempo possível consigamos conquistar a nossa felicidade. Engraçado, seu Hélio, essa questão da doença, como ela chama a gente para a realidade, e toda a família, né, todos os envolvidos, porque um ente querido doente desperta o indivíduo e a família também, né? Porque passa a dar mais atenção, se unem, né, muito mais. Normalmente acontece, nem sempre, mas no geral acontece esse chamamento do indivíduo, de todos aqueles ao redor com um problema de saúde, não é? Diz que quando um ser da família adoece, todo o grupo familiar adoece com ele, né? Quem já teve a oportunidade de acompanhar algum enfermo sabe que o processo de dor é igual, né? Você fica ali sofrendo tanto quanto, não as dores físicas, mas as dores morais. Mas no organismo doente é porque alguém está necessitando de maior ajuda, e aqueles que estão com a saúde em melhor condição estão com a responsabilidade de ajudar aqueles outros, porque todos um dia precisaremos ser assistidos, né? Hoje por ti, amanhã por mim, não tem essa frase? Então o que é que eu preciso fazer, o que é que eu estou fazendo com a minha evolução, né? Eu ainda estou evoluindo porque a lei está me impulsionando, eu já estou com o meu processo nas minhas mãos. Então é mergulhar nesse próprio e observar o que é que está inadequado e o que está adequado. E sem querer dar saltos, né? Porque a evolução ela não dá saltos. Quando nós tentamos pular etapas, mais à frente nós temos que retornar para cumprir aquilo que nós pulamos. E ainda tem outra coisa. Evolui-se sim no mundo espiritual, conscientemente, né? A consciência evolui, mas a carne é obrigatória, porque para que nós provemos que nós realmente estamos conscientes daquilo que dizemos estar, é preciso que o peso da carne nos diga, olha, tá assim, passou. Se não conseguir ultrapassar as barreiras da carne, tem que voltar e reaprender. Kardec perguntou, finalizando, Kardec perguntou, o que é, como pode o espírito depurar-se dos erros praticados? O benfeitor falou, enfrentando as provas de uma nova existência. É igual para todos. Sem consciência de culpa, sem autodefesa, mas trabalhando para despertar a consciência e pedindo a Deus forças para vencer a si próprio. Bom? Graças a Deus, meu irmão. Que nós todos possamos absorver, né, essas suas palavras, que são ensinamentos, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é através dos Espíritos, né, chegaram todas essas mensagens, essas comunicações, de como nos melhorar, né, para que possamos chegar ao Pai Maior. E que nosso Senhor Jesus nos abençoe, que essa vinda do Senhor, Mestre, não tenha sido em vão nunca, porque nós todos estamos aqui, graças
ao seu amor, o seu exemplo, a sua luz, e sabemos que o Senhor entre nós está e sempre estará. Meus irmãos, agradecendo o Senhor Hélio por toda essa atenção, todo esse amor que tem para conosco, para com a nossa casa. Agradecendo ao nosso Pai, Oxalá, agradecendo ao Senhor Baluaê, que é o nosso orixá da cura. Hoje é dia 1º, iniciamos esse mês de agosto, que possamos fazer a nossa pipoca para purificar os nossos lares, os nossos corações. Quem não tem a pipoca no físico, pode mentalizar que a nossa mente é poderosa, nós somos filhos de Deus, portanto, podemos sim trabalhar o bem ao nosso favor, da nossa família, de todos aqueles que precisam de luz. Nesse momento tão difícil que o nosso planeta está passando, é a cura que nós pedimos. A cura mental, espiritual e física. Nossa casa Lume, Lar Umbandista, Mensageiros da Esperança, agradece. Nós somos uma casa de caridade, uma casa que precisa da ajuda de todos e que está aqui sempre aberta para ajudar todos. Em breve iremos reabrir a nossa casa com a fé de Deus, com a fé em Deus. E estaremos aqui, não é, meu pai? Meu irmão lindo. Estaremos aqui para ajudar os nossos irmãos que sempre nos procuram, que todos possam se chegar, assim que possível, que estiver tudo organizadinho. Nós iremos avisar nas redes sociais. Inclusive, essa live de hoje, tão linda, tão instrutiva, do senhor Hélio, estará disponível logo mais à noite ou até o final do dia, né, no YouTube. Não deixamos mais no Instagram, estamos transferindo para o YouTube, que é um canal que nos dá mais possibilidade de visualização e no futuro, né, com a ajuda de todos, com o like de todos, o compartilhamento, nós iremos fazer as nossas lives através do YouTube. Então, nós agradecemos que o Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, para sempre, que assim seja. Amém. Que nossas orações, a nossa conversa, com certeza gerou energia boa, energia de amor e de luz, que possa auxiliar os nossos irmãos médicos espirituais, toda a equipe de trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão Bezerra de Menezes, nossa irmã Sheila, todos os nossos irmãos espirituais que estão com sua equipe trabalhando em cada canto da terra, nossos orixás, e que assim seja. Amém. Obrigada. Obrigada, meu irmão. Obrigado a você. Tchau, tchau. Abraço. Um abraço.